No ano de 2005, eu com um grupo de sacerdotes estávamos lá na Terra Santa, e junto com um padre que era o nosso professor, nós fomos nesse local onde aconteceu essa passagem do Evangelho que nós acabamos de ver e de ouvir também. Realmente esse lugar ele existe, fica em frente ao mar da Galileia. Como vocês viram que o começo do Evangelho fala que Jesus tinha atravessado o mar, e é o mar da Galileia. E a gente sobe uma parte de uma montanha que tem, e lá tem um sepulcro, ou seja, um túmulo, uma caverna, aonde se lembra esse momento. E realmente é uma montanha cheia de cavernas. E no tempo de Jesus eram túmulos. Imagine, as pessoas que morriam eram levadas para esse local e ali elas eram colocadas. Então significa que dentro daqueles túmulos, se nós entrássemos no tempo de Jesus, nós íamos ver caveiras, restos de corpos de pessoas, porque eram colocados ali nesse lugar. E a gente olha de frente, como eu falei antes, a gente vê o mar da Galileia. E foi onde aconteceu isso. Essa narração comprida, mas que narra a situação deprimente que estava aquele jovem. Imagina só, você vê um filho seu no meio dos túmulos, amarrado, acorrentado, porque ninguém podia dominar uma pessoa daquela. E Jesus fala que e a passagem mostra que ele estava possuído por um espírito mau, e era uma legião, porque os soldados romanos, uma legião de soldados correspondia entre 3.000 de 3.000 a 6.000 homens. Então significa que aqueles demônios que haviam possuído aquele homem, naquele homem existia entre 3.000 a 6.000 demônios. Por isso que ele fala uma legião. Mas o importante de tudo nessa passagem é que Jesus foi lá. Ele saiu da região dos judeus, do povo, do chamado povo de Deus, e ele vai para uma região de pagãos. E ali ele se depara com essa situação difícil. Interessante que nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, quando depois da ressurreição, que o Espírito Santo vem sobre toda a igreja, que Jesus sobe para o céu, Jesus aparece para Pedro em sonhos e pede para Pedro ir na casa de um tal Cornélio, que era um homem que ele gostava muito da religião judaica, mas ele não era um judeu. E Pedro vai lá nessa casa e ele apresenta Jesus para Cornélios e toda a família. E na hora que Pedro começa a apresentar Jesus para Cornélios e sua família, Pedro fala o seguinte, capítulo 10 dos Atos dos Apóstolos, versículo 38. Vós sabeis como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, como ele andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do demônio, porque Deus estava com ele. E essa passagem de hoje vem realmente confirmar que Jesus veio para expulsar os demônios.
Você vê que quando aqueles demônios veem Jesus, eles já vão querendo mandar Jesus embora. O que é que você veio fazer aqui? E Jesus o expulsa toda aquela legião, e toda aquela legião de demônios entra nos porcos, e os porcos saem correndo e se jogam todos no mar, e ali eles acabam morrendo, os porcos morrem todos ali. Agora veja a transformação, né? Você veja o que é que Jesus faz na vida de uma pessoa. Imagine aquele homem acorrentado, com aquela cara horrível que ele deveria estar, provavelmente com o corpo cheio de cicatrizes, até mesmo ensanguentado. E quando Jesus chega na vida daquele homem, Jesus o transforma totalmente. Os demônios são mandados embora. Eles vão, porque eles se submetem a Jesus, e eles precisam obedecer a Jesus, porque Jesus Cristo é o Senhor, porque não há outro Deus, Ele é o único Deus, é a Ele que nós servimos, e é a Ele que nós devemos servir, é a Ele que nós devemos colocar toda a nossa vida, o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Precisa e necessita estar nas mãos dEle, porque Ele é o Senhor, e Ele cuida de mim, e Ele cuida de você. E os demônios vão embora. Mas interessante, a passagem continua, a história, melhor dizendo, a história ela continua. Agora o homem está livre de todas as correntes, de todas as amarras que Satanás tinha colocado nele. Aí ele fala, os homens que eram o dono dos porcos, que estavam ali, eles voltam para a cidade, e lá na cidade, eles começam a dizer o seguinte: olha, vocês se lembram daquele rapaz que ficava nos túmulos, berrando, gritando, e todo mundo ficava até com medo dele? Se lembra que ele estava acorrentado? Apareceu um homem lá, e o deixou livre. Eu imagino a alegria dos pais desse rapaz, de saber que o filho dele estava totalmente livre. E diz que toda a cidade vem e vai para o lugar e se encontrando-se com Jesus. Eles estavam com medo, e o que foi que eles disseram? Saia daqui, Jesus. Olha, nós não te queremos aqui, vai embora. Agora, por que eles fizeram isso? A pergunta é essa: por que eles chegam e mandam? Veja só, aquele homem que estava oprimido pelo demônio está livre agora. As pessoas estão diante daquele que o libertou, e as pessoas vêm e dizem: saia daqui. Não quiseram Jesus. E vocês viram que coisa interessante? Imediatamente Jesus foi embora. Jesus não ficou discutindo, não. Jesus não ficou magoado, não ficou discutindo. Simplesmente ele levantou e entrou na barca novamente e foi embora. Se vocês não me querem aqui, eu vou embora. E Jesus foi. Só que ele dá uma recomendação para o rapaz: agora vai e anuncia para os outros o que eu fiz na vida de vocês, na sua vida. Vai e anuncia agora a você. Mas por quê? Olha só, gente. Jesus, como eu disse antes, ele estava numa terra pagã. O judeu não criava porcos, porque para o judeu o porco é uma carne impura, porque estava na lei, então eles não comiam porcos. Os pagãos criavam porcos, e por eles criarem porcos,
significa que eles vendiam porcos. E se vendiam porcos, eles ganhavam dinheiro vendendo porcos. 5.000 porcos, entre 3 a 5.000 porcos, imediatamente todos eles são todos jogados no mar e morrem. Ele disse, ficaram com medo de Jesus, sabe por quê? Esse homem vai nos levar à falência. Está vendo? Esse homem vai nos levar à falência. Se de uma vez já matou 5.000 porcos, imagine o resto. Nós vamos sobreviver como agora? Então, se você veio aqui para nos levar à falência, saia daqui. Nós não queremos aqui. Vá embora, Jesus. Fizeram a maior burrice da vida deles. Aquele que poderia dar os maiores lucros para eles, para todos eles, ele manda embora. Eles estavam diante do Criador dos porcos, ele estava diante do Criador de todas as coisas, o Senhor que é o Senhor dos senhores, e que veio para dar salvação para eles. E o que foi que eles fizeram? Saia daqui. Olha, gente, na nossa vida nós vamos ter que fazer escolhas. Ou nós ficamos com Jesus ou ficamos sem Ele. Ou nós o convidamos para Ele fazer parte da nossa vida, ou nós o mandamos embora da nossa vida. Vocês viram que Jesus não ficou atrás deles dizendo ou falando alguma coisa, tentando se explicar. Eles disseram, nós não te queremos aqui. Jesus foi embora. Eu já falei muitas vezes aqui, nós mandamos em Deus. Engraçado, né? Se nós dissermos, nós não te queremos, Jesus, Ele vai embora. Se nós dissermos, nós te aceitamos, Jesus, Ele vem. Se você disser, Jesus, eu não te quero mais na minha casa, Ele vai embora. Mas se você disser, Jesus, fica na minha casa, Ele fica. Agora, nós precisamos tomar cuidado de uma coisa, sabia? Cuidado para a gente não estar trocando Jesus por coisas, viu? Porque aquele povo trocou Jesus por dinheiro. Entre Jesus e o iene, o dólar ou o real, saia, Jesus, eu quero o real, eu quero o dólar, eu quero as coisas. Eu estou vendo muita gente abanando a cabeça na medida que eu estou falando isso. Mas, gente, quantas vezes nós já fizemos isso com Jesus Cristo? Jesus, o Senhor não me curou, eu não vou mais rezar. Jesus, o Senhor não resolveu o meu problema, então eu não vou mais à missa. Jesus, aquele parente meu que eu pedi tanto ao Senhor, para o Senhor não permitir que ele morresse, ele morreu. Agora eu não quero mais saber do Senhor. Vocês estão vendo como se troca Jesus por coisas, por situações? Vocês estão me entendendo? Porque é fácil a gente dizer assim, realmente, né? Trocar o dinheiro. Não, vou ficar com o dinheiro e vou abandonar Jesus. Gente, mas na nossa prática do dia a dia é isso que nós acabamos por fazer. Eles viram que o lucro deles era justamente aqueles porcos,
E como Jesus tinha tirado os porcos da vida dele, eles preferiram mandar Jesus embora. Eles preferiram mandar Jesus embora. Vai embora, Jesus. Eu quero é lucrar. Eu vou falar uma coisa que talvez vocês não concordem. Sabia que às vezes a gente quebra uma perna para se voltar para Deus? Você já viu que teve pessoas que já perderam os seus prédios, as suas empresas, perderam tudo, e agora elas estão com Jesus Cristo? E antes, quando eles tinham as suas empresas, não tinham tempo para estar com o Senhor? Porque eles tinham tempo para suas festas, tinha tempo para isso, para suas viagens, tinha tempo para aquilo, para fazer muitas coisas. E um dia eles tiveram que perder tudo para se encontrar com Jesus Cristo. Você vê como se perde pouca coisa para ficar com muita coisa? Porque quem tem Deus tem tudo na vida. Mesmo não tendo nada, mas tem tudo, tem Deus. Mas eu repito, o povo daquela cidade preferiu ficar sem Deus. Vai embora. Porque nós queremos continuar lucrando, nós queremos continuar tendo muito dinheiro, nós queremos continuar com os nossos empreendimentos. Então vai embora, Jesus, da minha casa. Vai embora, Jesus, da minha vida. Nós não falamos com essas palavras, mas as nossas atitudes, elas demonstram que nós não queremos saber de Deus coisa nenhuma. Porque muitas vezes nós vamos atrás de Deus por causa das nossas coisas, não por causa dele. Tem muita gente que vai atrás de Jesus simplesmente para ele resolver o problema dele. Mas ele não vai atrás de Jesus porque Jesus é Deus e Senhor, e porque nós não conseguimos viver e não podemos viver sem Deus na nossa vida. Nós vamos atrás dele porque ele vai resolver o meu problema. Resolver o problema, está ótimo. Eles abandonaram Jesus Cristo. Hoje nós vivemos numa sociedade onde querem tirar Jesus da nossa vida. Vocês já viram histórias por aí de que tirem os crucifixos da sua casa, né? Tirar os crucifixos da sua casa. Porque o problema não é nem é tanto tirar o crucifixo da nossa casa, é fazer com que nós esqueçamos quem foi que morreu naquela cruz, que foi Deus que morreu e nos deu a salvação. Crucifixo pelo crucifixo. Abandona, tira os crucifixos da tua casa. Esse negócio de Bíblia foi criada pelo homem, destrua. Para que a imagem de Nossa Senhora quebra. Tira Deus da tua vida. Fica sem Deus. Fiquem sem Deus. Cristãos, fiquem sem Deus, cristãos. Façam igual aqueles pagãos das Decápolis, que eram 10 cidades pagãs, por isso tem o nome de Decápolis. Faz igual eles. Saia, Jesus. Nós não te queremos não, Jesus. Nós podemos sobreviver sozinhos. Nós podemos fazer as coisas todas sozinhos. Nós somos o que somos. Nós podemos.
E as coisas vão entrando assim, bem sutilmente. É num filme, é numa novela, é num depoimento, é num debate, é numa faculdade, o professor dando aula, os professores ateus, que não querem saber de Deus e vai tirando Deus da vida dos seus filhos. E eu, como pai espiritual, digo dos nossos filhos. Os nossos filhos que iam para a igreja, que participavam de grupos jovens, e agora estão tudo na dúvida, já não vão mais, já não participam mais, já não rezam mais. Eles já estão dizendo: esse negócio de Deus é papo furado, nós não queremos Deus coisa nenhuma, porque Deus não existe. Eu pergunto: Deus não existe, gente? É verdade isso? Deus existe, como ele está dizendo, é isso mesmo? E Deus vai sendo tirado aos poucos, Ele vai sendo roubado da nossa vida. Só que Deus, quando nós dizemos saia, Ele sai, gente. Quando nós dizemos nós não queremos saber do Senhor, Ele vai embora. Um mundo sem Deus. Nós estamos sendo formados aos poucos para nós vivermos no mundo sem Deus. Afinal de contas, né? Por que Ele permitiu que tanta gente morresse no Haiti? Até hoje está tirando corpos de lá. Afinal de contas, né? Lá em Angra dos Reis, olha que catástrofe. Por que Ele não colocou a mão dele e salvou aquele povo? Veja o sofrimento da família daqueles jovens. Aqui é ou para dizer que Deus não cuida de nós, ou para dizer o seguinte: Ele não existe. Tem duas opções. Olha, a primeira opção é a seguinte: Ele existe, mas como o povo do Haiti morreu daquele jeito, lá em Angra dos Reis, agora em São Paulo, qualquer a chuvinha que dá, 46 mortos, eu não sei quantos mortos. Então, Ele existe, mas se Ele não livra os pobres, coitado, então Ele é um Deus ruim, Ele é um Deus mau, Ele não cuida de nós. Então, se Ele não cuida de nós, sai da minha vida, Jesus. O Senhor é mau demais porque o Senhor permite que aconteçam essas coisas. E a outra é a seguinte: se acontece tanta catástrofe e Deus parece estar dormindo, então Ele não existe, porque Deus não faz nada. E nós vamos pautando a nossa vida com Deus a partir disso, a partir do que Ele pode fazer e do que Ele não pode fazer, do que Ele faz e do que Ele não faz. Então, se Ele faz, eita, aleluia, glória a Deus. Se Ele não faz, Ele não presta, não existe, sai da minha vida. E quantas pessoas que estão decepcionadas com Deus e que abandonaram o Senhor e que não vêm mais na igreja e que não querem mais saber de rezar coisa nenhuma e estão revoltadas e brigando: por que Deus fez isso, por que Deus fez aquilo? E estão dizendo: sai da minha vida, Jesus. Que isso não aconteça conosco, que nós não pautemos o nosso relacionamento com Deus a partir do que Ele pode ou do que Ele não pode fazer. Deus é Deus, Deus é Senhor. Quer ver que eu vou falar uma coisa que vocês não vão entender? Olha só. Aonde é que essas pessoas estão agora? Vamos dizer, eu não estou falando da catástrofe, não estou dizendo que isso é bom, que não é bom, não deveria acontecer, mas aconteceu. Mas eu pergunto para vocês: essas pessoas estão aonde agora? Para um ateu que não crê em Deus, ele vai dizer o seguinte: não existem mais, acabou.
para nós que somos cristãos, nós vamos dizer, eles estão com Deus, aguardando-nos. Um dia, quando nós formos, nós vamos nos encontrar com elas. É assim que o cristão pensa. Elas estão com Deus. Só que nós somos cristãos que não acreditamos na vida eterna. Nós até dizemos que acreditamos, mas quando a gente se depara com alguém morto da nossa família, a gente cai em cima do caixão e quer quebrar o caixão e quer brigar e diz porque Deus que levou, e briga com Deus, não quero mais saber com Ele, e não reza mais. E a gente não diz assim, vai fazer falta, mas está com Deus. Agora nós não podemos culpar a Deus pelas calamidades que o próprio homem acaba causando. Muita coisa é culpa do homem, outras coisas é da própria natureza, porque depois que o pecado entrou no mundo é assim, gente. É um terremoto aqui, é chuva demais. No paraíso não era assim não. Agora eu culpo a Eva de ter comido aquela fruta. Não deveria ter comido, mas na fraqueza dela acabou comendo. Aí agora a gente leva tudo nas costas. E a gente culpa a Deus por ações que são nossas. Mas Deus não é culpado não. E muito menos nós não podemos expulsá-los da nossa vida. Estou vendo aqui esse casal ali com o menino, distraindo, dando água para ele. Deem Deus para essa criança. Deem. E ensinem para ela que Jesus existe, que Jesus é o Senhor, sim. Quando elas não entenderem qualquer coisa, vocês tirem as dúvidas. Por exemplo, quando vier perguntar, mas se Deus existe, por que acontece isso? Vocês precisam dar uma resposta. E nós precisamos ter a resposta. E não esperar somente que outros deem as respostas. Porque o povo da Decápole ficou com medo de perder os porcos, enquanto o Senhor dos porcos estava ali. E poderia dar muitos mais porcos que eles quisessem. Às vezes não quiseram saber. Vai embora. Eu não quero saber. Uma das maiores armadilhas que Satanás quer colocar na vida de um cristão, não é de um ateu não, porque o ateu já é ateu, é de nós cristãos. É de querer mostrar coisas que a gente poderia até não dar explicação para culpar Deus e nós o abandonarmos. E deixarmos Ele de lado. E dizermos, sai da minha vida. Jesus, Ele precisa estar como centro da nossa vida em todas as situações. Nas respostas dadas e nas respostas não dadas, Ele será sempre o nosso Senhor. Ele será sempre o nosso Deus. Ele será sempre Jesus Cristo. Será que Deus também não está falando para toda a humanidade que as pessoas não querem saber dele? Porque os homens se julgam tão donos da verdade que chegam em situações difíceis que eles não conseguem responder. Aí o que é que eles falam? Aí eles mesmo que dizem que Deus não existe, acabam culpando a Deus, que eles não acreditam. E que dizem que Deus não existe. Mas Jesus Cristo é o nosso Senhor. Coloca a mão no peito assim, olha, olhando para cá um pouco. Diga, Jesus Cristo é o meu Senhor. E eu sei que você teve uma experiência com Jesus Cristo. A experiência que você teve com Jesus, que eu tive com Jesus, ela não pode ser motivo nenhum agora, para quando acontecer qualquer coisa nós dizermos, sai da minha vida, eu não te quero mais.
porque você experimentou o Senhor. E quantas situações na tua vida Deus mostrou que Ele tem tomado conta de você, que Ele está na tua vida assim, Ele tem provado com o decorrer do tempo. Agora, quando acontece uma situação que Ele não resolve, a gente vai entrar em crise e nós vamos abandoná-lo. Aquele povo viu com os próprios olhos um homem que estava possuído por uma legião de demônios, livre, e eles não se contentaram com a liberdade do homem, eles ficaram preocupados com as coisas, não com a liberdade do homem, não com a libertação do homem, eles ficaram preocupados com as coisas. Olha, gente, tudo nesse mundo vai passar, gente, nós precisamos tomar consciência disso. Tudo passa nesta vida. Agora, o único que não pode passar na nossa vida é Jesus Cristo. Ele não pode passar na nossa vida. Jesus não pode ser aquele Deus que eu acredito hoje e amanhã não acredito mais, que hoje eu me ajoelho e amanhã eu digo que Ele não existe mais, e não me ajoelho mais diante dEle. Mas por quê? Porque Ele não me deu um emprego, porque há tanto tempo eu estou desempregado e Ele não me ajuda, por isso que eu não vou mais atrás dEle. Ele não me ajuda. Porque eu já cheguei a uma idade e até hoje não encontrei um homem para a minha vida e Ele não me dá um homem. E Ele não me dá uma mulher. Já cheguei a uma idade e Ele não me deu uma mulher. Por que você não vai mais atrás? Porque eu sou casado e quero ter um filho e Ele até hoje não me deu um filho. Porque eu sou pobre e Ele nunca permitiu que eu ganhasse na cena. Está acumulada, já acumulou tanto e eu estou jogando, e olha, Ele não deixa eu ganhar, só os outros é que ganham. Porque eu nunca consigo passar na faculdade, eu faço vestibular e nunca consigo passar no vestibular. Aí eu não quero mais saber dele. Eu não quero mais saber dele, porque agora eu soube que minha mãe está com câncer e o médico disse que ela vai morrer, então eu não quero mais saber dele. Vocês estão vendo como a gente vai dizendo que nós não queremos mais Jesus? Sabe por quê? Por causa de situações que nós vamos vivendo, e a questão não são as situações, é que Ele é Deus, Ele faz quando Ele quer, quando Ele quiser, na hora que Ele quiser, e Ele precisa continuar sendo o nosso Deus, e nós precisamos continuar buscando, e nós precisamos continuar adorando, precisamos buscar na Santa Missa, mesmo que Ele não tenha dado nada. Vejam só, repito, entre os porcos e Jesus, preferiram a porcaria. Vocês estão entendendo? Eu estou levando você a questionar a sua vida com Jesus Cristo, como é que ela está? Como aqueles que já estão dizendo assim: eu vou dar 3 meses, se o senhor não resolver, olha, tchau, tchau, viu? 3 meses, se o senhor não resolver, tchau. É pouco, né? Em comparação à vida eterna, isso é tão pouco. Vocês se lembram daquela história, de vez em quando eu conto aqui, daquele homem que no tempo da perseguição, vocês sabem que no tempo da perseguição da igreja, lá nos primórdios da vida cristã, o pessoal não pautava a vida deles por aquilo que eles tinham ou não, ou o que eles poderiam ter. Eles tinham a maior alegria de saber que eles iam morrer pela causa de Jesus Cristo. E veja só, um homem bem formado, um homem que tinha tido a sua experiência com Deus verdadeiramente. Jesus era o Senhor da vida dele, e o imperador soube que aquele homem era cristão, porque os imperadores perseguiam os cristãos para matar, para acabar com eles. E o homem foi preso. E olha só, ele era casado, e ele tinha uma filha.
Pegaram ele, amarraram e estavam levando ele para ser guilhotinado. Vocês sabem o que é a guilhotina, né? Aquela lâmina que coloca lá no alto assim, você coloca a cabeça aqui embaixo, aí ela desce, arranca a cabeça, pronto, corta. O homem estava sendo levado. Veja como a vida do homem estava centrada em Jesus Cristo. Para ele, Jesus era tudo, até a vida para ele não tinha problema não, porque se aqueles homens cortassem a cabeça dele, ele ia simplesmente passar dessa vida para outra e entrar na eternidade, com cabeça e tudo, ia ter a vida feliz com Deus. Agora eu vou falar para você que está me olhando aqui, está se abanando. Aí, sabe o que aconteceu? Quando ele estava sendo levado, a mulher dele e a filha estavam numa parte alta e ele estava sendo levado. Aí a filha falou bem assim: papai, papai, negue Jesus, papai, porque eu e mamãe queremos o Senhor perto de nós. Tira Jesus da tua vida, papai. Eu e a mamãe somos mais valiosos do que Jesus. Aí o pai olhou para a filha e disse assim: minha filha, se eu tirar Jesus agora da minha vida, você ainda me dá quanto tempo de vida aqui nessa terra? Aí a filha: uns 50 anos, uns 100 anos, papai. Aí ele disse assim: minha filha, é muito pouco para a vida eterna, podem me levar. E ele morreu. Pode bater palma, já que você quer bater, né? Ele tinha duas escolhas: ou ele tirava Jesus da vida dele e ele ia ficar com a filha dele mais uns 50 anos, ou ele deixava a família, como ele deixou, e ficaria com Jesus e ganharia a vida eterna. Ele preferiu a vida eterna. Ele preferia estar com Deus, porque a nossa vida sem Deus, o que seríamos de nós sem Deus, gente? Eu até brinco, né? Já está difícil com ele, né? Imagine sem ele, vai ficar pior. No capítulo 6 do Evangelho de São João, quando os discípulos começam a abandonar Jesus Cristo, porque Jesus disse que Ele era o pão da vida, e todo aquele que comesse do corpo dele, daquele pão, e bebesse daquele vinho, do sangue dele, teria a vida eterna. O pessoal disse: esse homem é louco, como é que nós vamos comer? E eu beber o sangue desse homem, como é que está doido? Nós estávamos pensando que estávamos seguindo um homem bom mentalmente, e é um louco. Aí começaram a ir embora. Aí Jesus olhou para Pedro e disse assim: e você, não vai também? Olhou para os apóstolos, né, os 12, porque existiam os discípulos e os 12 apóstolos. Então ele olhou para Pedro e disse: e aí, você também não vai não? Aí Pedro disse: a quem iríamos nós, Senhor, se só tu tens palavra de vida eterna? A quem iríamos nós? Aí ele estava dizendo: Senhor, o Senhor está louco? Nós não vamos te abandonar não. O Senhor é tudo na nossa vida. Eu não posso te deixar. Eu posso perder tudo, tudo, Jesus, menos o Senhor eu não posso perder. Posso perder tudo, as finanças, posso perder a saúde, posso perder tudo, mas menos o Senhor, porque só tu tens palavra de vida eterna, e mais ninguém. Eu não sei a condição que você está hoje. Eu não sei se o seu problema é financeiro.
Não sei se o problema é seu marido que te deixou, se é sua mulher que te deixou, se é porque você não consegue casar. Eu não sei se o seu problema é porque você não consegue ter filho. Eu não sei se o seu problema é a dor de ter alguém da tua família que morreu. Eu não sei qual é a sua dor. Mas a única coisa que eu posso te apresentar é Jesus Cristo e dizer: Ele está vivo, Ele não está morto. E a única coisa a mais que eu posso dizer para você é o seguinte: tenha paciência e continue com Ele. Não mande Ele embora da tua vida, porque depois você vai ver maravilhas, mas é preciso que você tenha paciência e aguarde. Mas não faça as coisas pelo impulso do momento. Continue firme com Jesus Cristo. Permita que o Senhor tome conta dessa situação. Não jogue os crucifixos da tua casa fora. Não abandone a Eucaristia. Continue firme no seu texto e continue firme na leitura da palavra de Deus. Continue firme ouvindo o que Papa Bento XVI está nos ensinando como voz da igreja hoje. Continue no teu lugar, firme, assim como vocês estão sentados aí, né? Só para... Continue firme aí, viu, minha santa? Você que está aí, ó, continue firme. Continue dando o seu testemunho. Nenhum de nós desejaríamos que você estivesse nessa cadeira de rodas. No momento certo, no momento que o Senhor, o Jesus, o Senhor quiser te tirar, Ele vai te tirar da cadeira de rodas. Mas continue com Jesus sentado aí. Continue com Ele. Não entre no desespero. Não entre na onda de dizer assim: Jesus não me tira dessa cadeira, então eu te tiro da minha vida. Não, jamais. Jamais faça isso. Continue firme com Ele. Isso, com essa pulseirinha aí com Nossa Senhora, né? Tem todos os mistérios. Não sei se são nossas imagens de Nossa Senhora que estão aí. Isso, continue firme. E se vierem pessoas dizendo que Deus é esse que te deixou numa cadeira de rodas, não dê ouvido para eles. Continue com Jesus Cristo. Não tire, como aquele povo tirou Jesus da vida deles naquela cidade, não tire você. Continue com o Senhor. Continue firme com Ele. Você não pode pautar sua vida numa cadeira de estar com Deus, ou numa cadeira ou fora de uma cadeira. Tem muita gente andando por aí que está numa cadeira de rodas e não sabe porque estão amarrados, porque estão sem Deus. Você está livre numa cadeira porque você tem Deus na tua vida, e Jesus é o Senhor da tua vida. E isso são coisas que aqueles que não têm Deus não entendem. Parece que está presa, mas está livre. E tem muita gente andando por aí que está amarrado e não sabe. Porque baniram o Senhor das suas próprias vidas. Mas enquanto o Senhor não faz, o que é que nós fazemos? Hein? Rezamos. Continuamos adorando. E aguardando com paciência o tempo de Deus, esperando o momento em que Ele vai se revelar, mas com aquela firmeza de dizer que Ele é o Senhor da minha vida. Com tudo ou sem nada, eu nunca vou tirar Jesus da minha vida. Eu não posso tirar. Diga comigo: com tudo ou sem nada, eu não vou tirar Jesus da minha vida. Eu não posso, porque o Pai nos presenteou com seu Filho, e nós vamos agora dar uma de mal educado? Dar um de mal educado?
Imagina, eu dou um presente para você, você vai dizer, não, eu não quero. Vou me sentir ofendido. O maior presente que o Pai deu para nós foi o seu Filho, que veio nos salvar, e agora nós vamos banir-o da nossa vida. Nós vamos pegar o presente, vamos pisar em cima, vamos quebrar o presente, vamos jogar no lixo. Não, nós não vamos jogar, e não podemos jogar o Senhor da nossa vida no lixo, mas nós vamos permitir que o Senhor da nossa vida, Ele continue agindo dentro do nosso coração, porque é aqui que Ele está, e daqui ninguém vai tirar. Bata no peito aqui, ó. Bata aqui no peito como eu, ó. Aqui Ele está, e daqui ninguém vai tirá-lo. Ninguém. Estão entendendo vocês duas aí, que a câmera agora está aí, ó, filmando? Isso, agora pegou as duas. Tá só as duas, a outra que está do outro lado não está nem dando para ver, ó. Ninguém vai tirar ele daqui. E tem uma coisa, não é nem os outros, somos nós mesmos, porque eu não vou tirá-lo, e nem você. É por isso que a gente reza. Quero convidar você agora a ficar em pé. Repito, naquela cidade, eles tiraram Jesus da vida deles só por causa de porcos. Nós não vamos tirar Jesus da nossa vida. Já em pé, e você, minha santa, sentada. Não vamos fazer o contrário, vamos todo mundo ficar sentado porque ela está sentada. Vamos sentar juntos com ela. Só nós aqui em cima, porque não tem jeito, né? Nós podemos rezar também sentado, né? Junto com a nossa irmã. Coloque a mão no seu coração. Isso nesse calor imenso. Que antes de colocar a mão no peito já faz assim. Agora feche os seus olhos, só um pouquinho. Fale com Jesus agora. Diga para Jesus que você jamais vai abandoná-lo. Você pode até dizer para Ele também, complementando, dizendo que a situação está difícil, que esse problema que você está vivendo, você já não aguenta mais. Pode falar com Ele, não tem problema. Fala lá do seu esposo que foi embora, te abandonou, que saiu com a outra lá sem vergonha. Pode falar, que é uma sem vergonha. Ou o contrário, é ela que saiu lá com o sem vergonha. Vai falando para Jesus a situação que está na tua casa. E até mesmo pode dizer para Ele: Senhor, eu não compreendo o que aconteceu lá no Haiti, não. Aquela senhora lá de 84 anos que tiraram na semana passada, ela ficou tantos dias lá embaixo. E tanta gente morrendo. Até aqui no Vale do Paraíba, em São Luís do Paraitinga. Fala para Ele. Mas apresente a tua situação. E ouve Jesus agora. Da mesma forma como o Senhor entrou na barca naquele dia. E o Senhor já tinha operado tantos milagres do lado de cá da Galileia. E o Senhor entrou ali na barca e foi com seus apóstolos para o outro lado. E tu encontrastes aquele homem, Senhor, naquelas condições. E como tu és o Deus da compaixão, porque tu és um Deus que vê as situações que nós passamos. O Senhor não está alheio às situações, não, Senhor.
E é uma mentira, Senhor, dizer que o Senhor está alheio, que o Senhor não vê, que o Senhor não ajuda. É uma mentira, Senhor, dizer que o Senhor está alheio a essas situações que vêm acontecendo no mundo hoje. É uma mentira. E a prova, Senhor, é que tu atravessastes o mar da Galileia e fostes e encontrastes aquele homem com aquela legião, aonde Satanás estava oprimindo a vida daquele homem. E tu expulsastes aqueles demônios. E aqui, Senhor, neste sacrifício da missa que acontece hoje, eu, como teu ministro, e como os teus ministros que estão aqui, nós sacerdotes que estamos nesta celebração eucarística, nós primeiramente, Senhor, agradecemos pela tua presença. Eu agradeço a tua presença. Obrigado, Senhor, por estares aqui no meio de nós. Porque nós cremos no que a tua palavra diz, que aonde 2 ou mais estiverem reunidos, tu estarás ali, e tu estás aqui. É por isso que nós te louvamos, te adoramos, te agradecemos, te proclamamos como o único Senhor e Salvador. Mas ao mesmo tempo, Jesus, eu apresento cada uma dessas pessoas que vieram participar desta missa. Tu sabes da situação de cada um, Jesus. Tu sabes o que cada um está vivendo, tu sabes o que cada um passa, tu sabes. Mas a primeira coisa que eu te peço, Jesus, é que eles, por causa das situações, eles não venham a banir-te da vida deles, de dizerem: Senhor, porque o Senhor não soluciona, então eu te abandono, não quero mais saber do Senhor. Que eles continuem, Senhor, na firmeza desta fé inabalável. É isso que eu te peço, Senhor, que pela força do teu Espírito eles continuem numa fé inabalável, sabendo que tu és o nosso Deus, e a quem iríamos nós, Jesus, se só tu tens palavra de vida eterna. E eu apresento, Senhor, a situação de cada um. Fale agora para Jesus a sua situação, para Ele ouvir. Até você que está em casa nos ouvindo, quer seja pela rádio, pela televisão, pela internet, por todos esses meios de comunicação existentes nos tempos de hoje. Fale agora para Jesus a tua situação. Você tem direito de falar também para o Senhor, embora Ele tenha dito que antes mesmo de você falar, Ele já sabe. Mas é bom também que Ele ouça. E eu te apresento, Senhor, todos aqueles que estão com problema financeiro, os que estão com problema familiar, Senhor. Como tu expulsastes o demônio daquele homem, eu te apresento também, Senhor, pessoas que são oprimidas por Satanás nos tempos de hoje. Aquelas que estão em casa ou aquelas que estão aqui e que são oprimidas por Satanás. E como tu viestes para expulsar e para banir da nossa vida todas as ações de Satanás, estou pedindo agora pelo poder, Senhor, do sangue derramado na cruz, e pelo poder do teu santo nome, Jesus, o Senhor, aonde todos os joelhos se dobram no céu, na terra e nos infernos, e toda língua que deve proclamar que Jesus Cristo é o Senhor, diante da tua presença,
Eu te peço agora, Senhor, no poder desta celebração eucarística, desamarre, Senhor, todos aqueles que estão amarrados sob a opressão de Satanás. E pelo poder do nome de Jesus eu ordeno que você que está oprimido pela ação de Satanás, que Satanás saia da tua vida agora no nome de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o Senhor e não há outro. Sim, Senhor, faça agora, Senhor. Porque essas pessoas, elas querem, como aquele jovem que estava lá naqueles sepulcros, naqueles túmulos sendo oprimidos, e quando o Senhor apareceu, o Senhor tirou a ação do mal. Obrigado por fazerdes isto agora, Senhor Jesus Cristo. Por todos aqueles que estão oprimidos, que sejam libertos agora no nome de Jesus Cristo. Os que são oprimidos na mente, os que são oprimidos até no coração, sejam libertos no poder do santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos visita e que nós adoramos. Pois eu te adoro. Junto, Senhor, com todos esses que estão participando agora desta missa, nós te adoramos, Senhor Deus. Porque não há outro, Senhor. Jesus Cristo é o nosso Senhor e Deus. E diante da tua presença, Senhor, vem acalmando os corações aflitos, aqueles, Senhor, que estão sem paz no coração, porque hoje nós te acolhemos mais uma vez como Senhor, e nós não queremos te abandonar como aquele povo te abandonou, não, Jesus. E proclamamos que tu és Rei, Senhor e Salvador. Vem com teu poder, Senhor. Envia o teu Espírito Santo, meu Senhor e meu Deus, e realiza no coração do teu povo o que tu realizastes na vida daquele homem. Porque abandonar-te, Senhor, jamais iremos te abandonar. E que essa força da tua presença, Jesus, ela vá acontecendo agora em todas as casas e nos locais aonde as pessoas nos acompanham também, e elas que estão diante da tua presença, que elas sejam beneficiadas pelo poder da tua graça, Jesus. Porque tu és santo, tu és o Senhor. A ti a honra e o poder e a glória para sempre, Senhor. E continuando aí com a mão no coração, permita que o Senhor toque em você, pois Ele está vivo. Ele é um Deus presente. Deixa a presença do Senhor contagiar todo o teu coração, na força do Espírito, daquele Espírito que conduziu, o Espírito Santo que conduziu Jesus ao deserto e depois o conduziu à sinagoga de Nazaré. Tomai conta, Senhor, dessas crianças que aqui estão nos braços dos seus pais, desses motoristas de ônibus, desses pais, dessas mães, desses jovens,
de nós sacerdotes, dos seminaristas, do Ministério de Música. Tomai conta de nós, Senhor, porque nós jamais iremos te abandonar, Senhor. Eu me rendo a ti, Senhor, vem reinar em minha vida. Eu me rendo a ti, Senhor, vem reinar em minha vida. Eu me rendo a ti, Senhor, vem reinar em minha vida. Eu me rendo a ti, Senhor, vem reinar em minha vida. Derrubar as muralhas, dissipar minhas misérias, restaurar minha casa, tomar posse da tua terra. Como posso resistir ao teu amor, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Como posso resistir ao teu amor, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Você canta: como posso resistir, Senhor, ao teu amor? Porque só tu tens palavra de vida eterna. Cantemos juntos: como posso resistir? Como posso resistir ao teu amor, Senhor? Só tu tens palavra, só tu tens palavra de vida eterna, de vida eterna. Como posso resistir? Como posso resistir ao teu amor, Senhor? Só tu tens palavra, só tu tens palavra de vida. Só você cantando: como posso resistir? Como posso resistir ao teu amor? Solta a sua voz, declara isso na sua vida. Só tu tens palavra, só tu tens palavra de vida eterna, de vida eterna. Pode ser ainda mais forte. Como posso resistir? Como posso resistir ao teu amor? Só tu tens palavra, só tu tens palavra de vida eterna. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,